Vamos ler junto esse versículo? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, estamos aqui nesta hora para expor a Tua palavra. Pai, livra-nos de todo conceito humano, todo conceito natural. Livra-nos também, Senhor, todo ouvido que não é reverente. Haja, Senhor, ouvidos para ouvir, corações para receber nesta hora. Nós repreendemos toda oposição maligna, todo tipo de resistência para distorcer a palavra de Deus. E declaro que haja luz, revelação, luz do Espírito, para salvação, para crescimento, para transformação da alma, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o texto que nós lemos é um texto longo. O Evangelho de João é um evangelho peculiar, porque os capítulos são mais longos. E por que são mais longos? Porque o alvo de João não é meramente contar a história de Jesus. O alvo não é dizer coisas que Jesus fez. Na verdade, João selecionou muito cuidadosamente quais seriam os eventos que ele iria falar a respeito de Jesus. E esses eventos são chamados de sinais. Sinais de quê? Sinais de que Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, feito gente, que habitou entre nós. E aqui nós temos então, o primeiro sinal, vamos relembrar, foi a transformação. Acompanha na sua Bíblia, vai lá para o capítulo 2. O primeiro sinal de Jesus está no capítulo 2, onde ele fez o quê? Transformou o quê, meus irmãos? E o que significa transformar a água em vinho? Significa que ele é o Deus que transforma a morte em vida. Ou seja, que transforma qualquer circunstância. Depois o segundo sinal está no capítulo 3, em que um certo homem chamado Nicodemos veio ter com Jesus. O que Jesus fala no capítulo 3, meus irmãos? O homem tem de nascer de novo. Isso nos mostra o quê? Que Jesus é a vida. Quem o tem, tem a vida. Quem não tem, ainda está morto e precisa de receber vida. No capítulo 4,
nós vimos que Jesus veio ao encontro de uma mulher samaritana. Em tudo diferente de Nicodemos. Nós vimos que quando veio ter com Nicodemos, Jesus conversou com ele escondido. Com a mulher conversou às claras. Com a mulher foi ao meio-dia. Nicodemos foi à noite. Não sei que hora, talvez à meia-noite. Nicodemos era alguém respeitável. A mulher era uma pessoa de uma vida licenciosa, imoral. Nicodemo fazia parte da elite, do sinédrio, dos principais de Israel. Aquela mulher, nem sequer se menciona o nome dela. Na Bíblia, mencionar o nome fala de que era alguém honrado, alguém importante. Aquela mulher, nem sequer se menciona o nome. Só se diz que era uma mulher samaritana que veio buscar água ao meio-dia. Mas no capítulo 4 nós temos então o terceiro sinal. Jesus é aquele que veio para as pessoas imorais, para as pessoas pecaminosas, licenciosas. Ele é a resposta. Ele é a água que vai matar a sede dessas pessoas. E agora no capítulo 5, nós temos o quarto sinal de Jesus. E nesse quarto sinal, nós temos a história de um homem paralítico. Alguém que necessitava tremendamente de uma cura de Deus. Alguém que havia desperdiçado toda a sua existência. Estava ali, caído, prostrado. Jesus veio ser resposta para esse homem. Jesus é aquele que veio também para nos ensinar a caminhar diante dele. Todos nós éramos como esse homem paralítico. Não tínhamos condição de andar diante de Deus, de praticar a sua vontade. Mas Jesus veio e nos coloca de pé, e nos faz caminhar de pé diante dele. Quantos dizem amém sobre isso? Mas eu gostaria de analisar esse texto detalhadamente. Quem era esse homem em primeiro lugar? Do versículo 1 até o versículo 5, há uma descrição desse homem, da sua condição e do momento que ele está vivendo. Primeira coisa, esse homem era inválido. Ser inválido significa que ele era uma pessoa paralítica. Isso mostra a sua condição por natureza. Todos nós somos incapazes de, por nós mesmos, irmos até as águas que curam. Irmos até Deus. Aquele homem inválido era incapaz de andar. E ia até aquelas águas, que eventualmente aparecia um anjo. Isso é uma história meio interessante, não é? Você não acha fascinante essa história na Bíblia? Que tinha um poço lá em Jerusalém, chamado Betesda. E esse poço, de vez em quando, descia um anjo. E esse anjo mexia a água. E o primeiro que pulasse na água era curado de qualquer enfermidade. Você faz ideia do tanto doente que não tinha lá? E vem ficar perto do poço. Quantos você acha que estavam perto do poço? Devia dar briga, pescoção. Eu fiquei imaginando. Se tivesse aqui no nosso meio um poço aqui, ali naquele poço ali, que o anjo de vez em quando descesse. Como é que você acha que ficaria esse lugar aqui? Eu fico pensando, imaginando a cena. E Jesus chegou lá. Agora não há realmente provas de que isso de fato acontecia. Isso era uma tradição. Supostamente acontecia isso. Mas eu creio que acontecia. Porque senão ninguém ficaria ali. Não é verdade? E aquele homem estava ali. Segunda coisa. Olha o que diz no versículo 5. Estava ali um homem enfermo há quantos anos, meus irmãos? 38 anos. Eu sei que você já acostumou a ouvir que o povo de Israel andou 40 anos no deserto. Na verdade, eles andaram 40 anos. Só que 2 anos eles andaram em obediência à direção da nuvem. Em obediência à direção que Deus tinha para eles. Quando eles chegaram a um certo lugar chamado Cades Barneia, ali a Bíblia fala que Deus mandou separar 12 espias. E esses 12 espias foram enviados para a terra, para olhar a terra. Isso foi um lugar chamado Cades Barneia. O que acontece? Nós sabemos da história. Os 12 espias voltaram. Só 2, Josué e Caleb, tinham um relatório positivo. Os outros 10 infamaram a terra. E Deus então falou o que para eles? Vocês não vão entrar na terra. Vão ficar no deserto até o último morrer. Quando morrer o último, vai entrar em Canaã. E você sabe quantos anos que eles ficaram andando à deriva no deserto? 38 anos. Pegue a sua Bíblia. Abre Deuteronômio capítulo 2. Verso 14. Está no Velho Testamento. Deuteronômio 2,14. Na Bíblia nada é por acaso, irmãos. Nada é por acaso. Não há nada sobrando, nada faltando. Podemos não compreender a totalidade do que está na palavra de Deus. Mas com certeza, nada é por acaso.
Deuteronômio 2,14, diz assim: acharam? Convide a pessoa do celular para ler com você, se porventura ela não tem Bíblia, ou não consegue manuseá-la. Olha o que diz: o tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram quantos anos, irmãos? 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. 38 anos significa o quê então? Volta lá para João. Significa toda uma existência. Aquele homem era paralítico, estava ali enfermo, havia 38 anos. Isso nos fala que ele ficou 38 anos, toda uma existência inútil, perdida. Essa é a existência do homem sem Deus. Todo aquele que é sem Deus, a sua existência é perdida, é desperdiçada. É algo que é consumido pelo tempo, não produz coisa alguma, não resulta em nada. Esse homem aqui não é a história só de um homem, é a história de todo homem sem Deus. E você pode mostrar às pessoas isso. E talvez você está aqui nessa manhã, talvez você nunca ouviu a mensagem do Evangelho, e você veio nos visitar nessa manhã, para conhecer um pouco mais da Bíblia, e você pode estar pensando: o que eu tenho a ver com a história desse homem? A história desse homem é a sua história. Primeiro, inválido, ou seja, incapaz de fazer a vontade de Deus. Incapaz de por si mesmo andar no caminho de Deus. Talvez alguém fale para você: você tem que fazer isso ou aquilo. Você fala: é impossível. É impossível agradar a Deus. É impossível ser um cristão, ser crente. Segundo lugar, 38 anos vivendo assim. Isso nos fala de toda uma existência sem propósito, porque só tem valor aquilo que poderemos, meu irmão, levar para o céu. Aquilo que vai ficar aqui tem muito pouco valor. E o que nós levamos para lá é só aquilo que nós fazemos pela força dele, no poder dele, segundo a palavra. Terceira coisa, olha o versículo 1, o que diz: passadas estas coisas, havia o que, meus irmãos? Aqui não fala qual festa. Provavelmente era a festa dos tabernáculos, que era a festa mais atraente que existia em Israel, mais interessante. Sabe como é que era a festa dos tabernáculos? Deus é um Deus de festa. Deus é um Deus festivo. Nunca pense em Deus como sendo alguém acabrunhado, como sendo alguém frio, como sendo alguém triste. E nem pense que aqueles que servem a Deus têm de viver assim, porque Deus não é assim. Na festa dos tabernáculos, era uma festa que comemorava a saída do povo de Israel do Egito. E essa festa, ela durava 14 dias. E outra coisa, Deus também não faz festa de 1h30, uma sexta-feira à noite ou no sábado à noite. Toda festa na Bíblia dura mais de um dia. Não tem festa de um dia. E se havia uma festa de um dia, ela era emendada com outra. Então, por exemplo, a festa da expiação era seguida pela Páscoa, né? Seguida pelos pães asmos, então emendava tudo, dava mais de 2 semanas. E assim por diante. A festa do Pentecoste, e aqui era a festa dos tabernáculos. Nessa festa, durante 14 dias, todo mundo saía de casa e ia morar em barraca. Olha que coisa mais divertida. Eu fico pensando, as crianças iriam adorar isso. Imagina se tivesse uma festa dessa. Do dia 1º de junho até 14 de junho, é proibido ficar dentro de casa. Todo mundo tem que armar uma barraca no meio da rua. Pensou que maravilha, não seria isso? Seria algo divertidíssimo. Então você fica pensando que a vida do povo era monótona, ou que a vida em Israel era ruim. Devia ser algo muito divertido. Talvez era essa a festa. Porque no Evangelho de João sempre se menciona a Páscoa, quando é a Páscoa. Aqui então deveria ser a festa dos tabernáculos. Agora, era um dia de festa. Não é por acaso que a história aqui da palavra de Deus acontece num dia de festa. Para mostrar o quê? Onde é que estava esse homem num dia de festa? Todo mundo estava lá fora, assando cordeiro, fazendo churrasco, né? Cada um montou uma tenda mais bonita do que a outra, e um vizinho competindo com o outro, qual ia ter a tenda mais na moda, né? E foram buscar, não era tenda feita, não era essa tenda de acampar que existe hoje não, meus irmãos. Elas eram feitas na verdade de palha, era mais para um quiosquezinho, estava mais para isso. Então eles armavam isso do lado de fora de casa, cobriam com palha. E eu fico pensando, todos eles festejando, as crianças brincando, todo mundo achando aquilo sensacional, maravilhoso, tempo de alegria. E o homem estava onde nessa hora? Deitado numa maca, na beira
de um poço, esperando que supostamente um anjo aparecesse e movesse a água e ele saísse dali. Todo mundo festejava, mas para ele não tinha festa. Para ele não tinha festa. Assim é um homem sem Deus. Para ele não tem festa. Os outros podem festejar, os outros podem fazer coisas, mas para aquele que ainda não teve encontro com Deus, para ele não há festa. A vida dele é em função do seu problema, é em função da sua dificuldade, é em função da sua aflição. No versículo 9 diz também, olha o que diz: imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia, que dia que era, meus irmãos? Sábado. Olha que coisa interessante. Além de ser um dia de festa, era também sábado. Sábado era dia de descanso. Mas para aquele homem não havia descanso. Ele continuava ali. Para ele não fazia diferença, era segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Para ele todos os dias eram iguais. A rotina era a mesma. Ele tinha que estar ali deitado numa maca, esperando que as águas se movessem e ele se livrasse da sua aflição. Sabe, não há descanso para quem não conhece a Deus de fato. E logo Jesus vem para curar no dia de sábado. Hoje de manhã eu estava pensando justamente nisso. Sabe, a religião cria muitas normas, tentando, sabe, segurar, conter, reter as pessoas, ou tentando ensiná-las meios de agradar a Deus. Mas Jesus não veio para ensinar religião. Ele veio para ser um motivo de festa. Você faz ideia da festa que aquele homem não fez? Já era dia de festa. E ele que ficou 38 anos esperando. De repente alguém chega e ele se põe em pé. Meu irmão, ele não está preocupado agora que dia que é, nem que hora que é, nem quem está na frente dele. Ele não quer saber de nada. Porque para ele nunca tinha havido descanso. Mas no dia em que ele pegou a maca, apareceu um fariseu para conversar com ele. Escuta, hoje é sábado, você não pode fazer isso. Se você falar para o fariseu, escuta, você sabia que eu fiquei 38 anos sem ter nenhum sábado? Eu fiquei 38 anos sem ter nenhum sábado. Para mim não tinha descanso. E nenhum fariseu religioso foi lá para me dar algum tipo de apoio. Agora que eu fui curado, vem me cobrar a religião. É igual o desempregado. É engraçado isso. O desempregado fica à toa todos os dias. Mas você pensa que para ele o sábado é um dia de descanso? Sábado é aflição. Desempregado não faz nada. Mas você sabe que ele não tem férias? Porque ele não tem descanso. Interiormente não tem descanso. Para ele não faz diferença segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta. Não faz diferença o dia. Para ele não há descanso. O descanso para ele é o emprego. Parece estranho isso. Esse é o conceito novo que Jesus veio para trazer. O descanso não é uma norma religiosa. É uma experiência interior com Deus. Esse era um homem. E esse homem tinha essa condição. Era inválido. 38 anos, uma existência perdida. Não tinha descanso. E não tinha prazer. E vemos isso porque era sábado e era um dia de festa. Mas esse homem estava ali diante de uma situação da religião. Eu queria falar um pouquinho da religião para você. A religião foi o que crucificou Jesus. Não fique pensando que quem crucificou Jesus foram os romanos, foram os soldados, foram os principais políticos. Não foi. Quem crucificou Jesus foram os religiosos. Ser religioso na Bíblia é coisa muito séria. A religião na Bíblia é algo muito sério. E olha, esse homem estava ali. E esse poço Betesda significa religião, na verdade. O que significa a palavra Betesda? Se você quer saber, anota na sua Bíblia. Significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Mas é uma casa de misericórdia interessante. Porque na verdade ela não cura todos. Não é para todos. O primeiro ponto tem que mencionar isso. Esse homem estava atrás buscando um poço, que era um poço chamado casa de misericórdia. Toda religião é chamada casa de misericórdia. Toda religião fala de misericórdia. Toda religião fala de fazer o bem. Mas nenhuma delas tira o cansaço da alma. Nenhuma delas oferece de fato descanso para a alma. Nenhuma delas de fato, meu querido, oferece prazer de viver. Essa semana minha esposa pegou uma fita para a gente ver sobre Nova Era. E foi muito interessante, eu estava vendo algo que eu não conhecia a respeito dos hindus, do hinduísmo. Você sabia que as religiões todas espiritualistas têm origem na Índia? Eu não sabia desse detalhe. Eu pensava que era no Egito. Mas todas elas, espiritismo, esoterismo, tudo que tem hoje em dia da Nova Era,
tudo tem origem na Índia. E a doutrina principal do hinduísmo chama-se reencarnação. Reencarnação. Para os ocidentais, reencarnação é uma coisa boa. Você conversa com o espírita, ele até defende a reencarnação. Ele até, com todos os seus empenhos e argumentos, ele fala, não, tem a reencarnação sim, é uma coisa muito lógica. Mas algo que eu não sabia, é que o hindu, o sonho dele é se livrar da reencarnação. A reencarnação para o oriental é a pior maldição que existe. Claro que não existe reencarnação, mas eles creem que existe. E por que eles acham que é uma maldição? Porque eles falam o seguinte, cada vez que você reencarna, você tem que sofrer um karma. Olha que coisa miserável. Por que as pessoas na Índia não fazem nada uns pelos outros? Você pode pensar nisso? Você vê na Índia, as pessoas morrem de fome no meio da rua. E ninguém faz nada. O vizinho não faz nada. Por que acontece lá? Porque lá eles creem o seguinte, você não pode interferir no karma de alguém. Isso ele tem que sofrer. Porque é um sujeito que foi muito mal. Porque só sofre aqui quem foi muito mal anteriormente. E se ele foi mal, ele tem que pagar. Então, nós temos dó daqueles que sofrem. Mas o hindu não tem dó. Eles falam o seguinte, sofre porque não vale nada, porque não presta. E vai ter que reencarnar. E tem que sofrer para pagar o pecado. Tem alguma misericórdia nisso, meus irmãos? Tem algum consolo nessa doutrina? Há alguma paz interior nesse ensino? Os ocidentais, que têm um padrão de vida bom, que vive bem, para eles falar de reencarnação é coisa boa. E é interessante, eu nunca encontrei ninguém, eu sempre vejo o pessoal contando, artistas principalmente, né? Contando que já reencarnou várias vezes. Mas teve um que foi uma rainha no Egito, outro foi um imperador de Roma, outro foi um grande rei maia. Não encontrei nenhum que reencarnou e antes era um marginal preso, era um sem vergonha salafrário. Todo mundo já foi coisa boa. Já viram isso? Nunca repararam isso, não? Só eu que reparo isso, irmão? Eu gosto muito de ver entrevista de artista. A gente fica vendo, o ego é tão grande que até nas reencarnações passadas ele não aceita, tem que ser alguém importante. Olha, se fosse contar tanta gente que já foi Cleópatra, precisava de ter centenas de Cleópatra no passado. Eu já vi um bocado de gente falando que já foi Cleópatra. Mas olha para cá, não há consolo nesse ensino. Não há consolo. Algum tempo atrás, conversando com um espírita, pregando para ele a respeito da graça de Deus. Eu falei, Deus é gracioso. Não é da vontade de Deus essa situação na sua vida. Jesus veio para reverter essa situação. Eu dizia, ele falava, mas o que eu tenho que fazer? Eu dizia, nada. Nada. Você sabe que nada que eles fazem por prazer. Fazem porque é um karma. Então se eles estão doentes, eles têm de aguentar a doença, rangendo o dente, não pode abrir a boca, não pode reclamar, senão repete depois no próximo reencarnação. Então eles sofrem, não pode buscar. Deus não pode intervir, você merece, você é purificado pelo seu sofrimento. E eles vão ajudar outras pessoas, não é porque a outra pessoa merece. Na verdade, nem estão preocupados em mudar a condição do outro. Eles estão fazendo para si mesmo. Quando dão algo para alguém, não fazem por amor, nem por misericórdia realmente. Fazem isso por interesse próprio, tentando diminuir o próprio karma. Isso é religião. Se você for olhar, meus irmãos, até alguns ramos do cristianismo, como o catolicismo, foram influenciados por essa religião maligna, que veio lá do Oriente. E o alvo deles é conquistar. Eles não querem, na verdade, abrir templos hindus. Eles querem passar uma filosofia. Temos que ser muito cuidadosos com ela, meus irmãos. Esse homem estava aqui diante de uma situação como essa. Era um tanque Betesda. Teoricamente é uma casa de misericórdia, não curava ninguém. Era um lugar cheio de doentes, cegos, enfermos, né? Mas não havia, na verdade, misericórdia. E ele mesmo diz, o motivo disso no versículo 7, ele diz, Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque. O que é mais importante? Ele estava lá, tinha o tanque, mas o tanque era impotente para curá-lo. Não tinha ninguém para colocar. Essa é a religião, impotente. Segunda coisa, a palavra de Deus diz que esse tanque Betesda
Olha o versículo 2, o que diz. Ora, existe ali, junto a quê, meus irmãos? A porta das... Existe um tanque. Onde é que ficava o tanque? O tanque ficava junto à porta das ovelhas. Agora o que é interessante no capítulo 10, versículo 7, leia lá. João 10, versículo 7. Jesus falou algo muito interessante. Ele estava junto, mas ele não entrou. Estava perto, mas não estava dentro. João 10, versículo 7. Os irmãos acharam? Vamos ler junto? Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo. Diga mais alto. Quem que é a porta das ovelhas? Você vê que o homem estava junto à porta das ovelhas. Mas quem é a porta das ovelhas? É Jesus. Estava junto, mas não tinha entrado. Estava perto, mas não tinha de fato entrado na porta. Jesus é a porta. Ele está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Aqui do meu lado tem um tanque. É um tanque religioso. Há experiências místicas que curam. Olha, eu não estou querendo dizer para você que no Espiritismo não tem cura não, viu? Pastor, é verdade que tem cura espiritual? Tem sim. Não vou iludir você não. Existe sim. Nem todos são curados. É quase que um golpe de sorte, como esse homem aqui. Mas o diabo também cura. E eu aconselho você, não busque curas do diabo. Tem gente que sofre tanto que fala, não interessa quem me cura, se é Deus ou o diabo, eu quero ser curado. Não incorra nesse erro. Não brinca com isso. Não se envolva com isso. Não basta saber se alguém está fazendo um milagre. Tem que saber se o milagre é de Deus ou do diabo. Qual que é a fonte disso? Não basta saber se a pessoa está lá enfiando o dedo, sabe, fazendo cirurgia, manifestando coisas, fazendo aparecer coisas. Não interessa se ela está fazendo isso. O fato é o seguinte, é de Deus ou é do diabo? Esse tanque Betesda, eu não vou discutir se era de Deus ou do diabo, mas ele está aqui para simbolizar religião. Eu garanto para você uma coisa, religião é sempre contra Deus. Religião sempre se opõe a Deus. E é interessante que as duas coisas estão ali juntas. De um lado tem um tanque Betesda, do outro lado tem a porta das ovelhas. Você que escolhe por onde você vai entrar. Pela porta das ovelhas, que é Jesus, ou pela experiência mística, de aparecer um anjo, reencarnar alguém, psicografar uma mensagem, ou seja lá o que for. Você que escolhe qual experiência você quer ter. Betesda é místico. É um anjo que mexe a água. É sensacional. É quase um show. Eu fico imaginando se o anjo era visível ou invisível. Se fosse visível, devia ser um negócio assim, cinematográfico. Mas mesmo sendo invisível, de repente um redemoinho movimentando a água, e pumba, alguém pulou lá dentro, e levanta curado. Suponhamos um leproso pulou lá dentro, e levanta purificado. É uma experiência. Você viu, você fala, não, mas eu vi a experiência. Do outro lado só tem uma porta, nada mais do que uma porta. Parece nem ter promessa de coisa alguma. Mas é nessa porta que está a resposta. Jesus é a porta para as ovelhas. Se você quer ser ovelha, entra por essa porta. No tanque Betesda, as coisas são em forma de show. Mas na porta das ovelhas tem Jesus. A Bíblia fala que Jesus curou o sujeito paralítico e nem contou para ele quem ele era. É a maneira como Jesus faz. Ele curou discretamente. Ninguém percebeu. Ninguém notou. Eu penso que ele chegou, ajoelhou ao lado daquele homem deitado naquela maca, naquela espécie de uma esteira. E ele deitou ali, cochichou algo no ouvido do homem. Do tipo, escuta, você quer ser curado? E eu fico pensando, o homem, quando olhou para Jesus, falou assim, o que você acha que eu estou fazendo aqui? Talvez ele tenha dito, né? Será que ele está pensando que eu estou aqui brincando, fazendo lazer num lugar desse? E o homem falou, é claro, Senhor, eu quero ser curado, mas não tem ninguém que me coloca lá. Olha o conceito dele. Ele achou que a cura estava de lá. Eu quero ser curado, Senhor, mas não tem jeito. Eu já fiz operação espiritual várias vezes, nada acontece. E o Senhor pega e fala para ele, então, baixinho o Senhor falou para ele. O Senhor não levantou como nós faríamos. Eu fico pensando se fosse um pastor dos nossos dias, né? Ia chegar lá, o Espírito fala com você, vai curar aquele homem. Você chega lá e fala, homem, o Senhor me mandou aqui nessa hora. Aí já, né? Todo mundo já fica, nossa, algo vai acontecer. Aí você fala, agora homem, levanta e anda. Aí eu imagino todo mundo, né, olhando, estupefato para aquela cena, e o homem pega e levanta,
e anda. O que você acha que ia acontecer? Os doentes tudo ia pular em cima de você. Ia ser uma loucura. O Senhor não fez isso. Da maneira como Ele faz. Eu sempre fico pensando, se a gente às vezes deixa de receber algo de Deus, porque não conhecemos o Espírito correto, como Deus age. Nós buscamos avivamento, mas o nosso avivamento ainda é muito espetacular. Ainda é muito sensacional. O nosso avivamento da nossa mente ainda é muito um showzinho. Não é a maneira como Jesus age. Sempre foi discreto. Nunca falou quem Ele era. Às vezes mandou esconder, não contar para ninguém. Outras vezes mandou embora para casa. Raramente fez estardalhaço. Raramente houve um tumulto por causa de algo que o Senhor Jesus fizesse. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. O mover de Deus que esperamos é um mover do estilo de Deus, não do estilo do show humano. O mover que nós esperamos é a porta das ovelhas aberta, onde as pessoas vêm e entram e são restauradas e curadas. Às vezes tem estardalhaço, às vezes no meio do louvor. Sabe, quem sabe no meio do louvor, Deus não vai levantar pessoas aí, você que está me olhando agora, e o Senhor move em você um desejo de orar com alguém ali, e você chega com muito cuidado e começa a orar com ela. E você ora com a pessoa, ela é curada, e ela nem sabe o seu nome. Pastor, eu vim no culto domingo passado, e teve alguém que orou comigo, e eu fui curado. E eu falo, quem que foi que orou com você? Não sei, não falou o nome, eu estou olhando agora, parece que não estou conseguindo achar. Eu falo, talvez você nunca vai achar mesmo, não é? Porque não interessa quem curou foi Jesus da verdade. Ah, irmão, pessoas que virão para a nossa reunião e vão ser libertas, sabe? Às vezes sem nem ninguém encostar nela, sem nem ninguém ir lá para receber algum tipo de glória, para depois chegar e contando, rapaz, eu fui no culto e eu orei com a pessoa, você não sabe o que aconteceu. Não, você sabe toda a glória é de Deus, mas você sabe quando eu imponho a mão, o pau quebra mesmo. Não, mas glória a Deus, porque Deus é que faz. Nossa tendência é essa, irmãos. Sempre falando, não, a glória a Deus, mas, na hora que fala o mas, o diabo já entrou em cena. Eu fico imaginando Jesus dando um testemunho para os discípulos. Ei, Pedro, você não estava aqui ontem, perdeu a bênção, rapaz. Mandei fazer fila de surdo aqui ontem. Todo mundo que eu encostei o dedo ouviu. Ei, Pedro, mestre, o Senhor é demais. Você não viu nada, Pedro, e o cego que eu orei ontem? Rapaz, ontem, semana passada, eu fico imaginando situações, será que Jesus fazia isso? Eu penso que ele não fazia. Eu penso que os discípulos tiveram que testemunhar para poder contar. Mas como nós gostamos disso? Eu falo porque de mim mesmo eu sou assim. Há uma tendência em nós de achar que somos nós que fazemos alguma coisa. Isso é próprio da religião. Mas o Senhor, meu querido, não está no tanque Betesda. Ele é a porta das ovelhas. Você pode estar perto, talvez você não entrou. Quero convidar você para entrar. Se você não entrou ainda, agora é o momento de você entrar. Entra pela porta. Talvez não vai ter show, nenhum estardalhaço. Talvez vão até dizer que é algo muito banal, apenas entrar pela porta. Vão dizer que é muito simples, só crer. Só crer, pastor. Não tem que fazer penitência, não tem que fazer boas obras, não tem que fazer nada, é apenas crer. Ah, não posso imaginar que seja tão simples assim. É tão simples quanto passar por uma porta. E é por isso que ele falou que ele era a porta. Porque é tão simples quanto você caminhar e atravessar uma porta. Mas quando você atravessa aquela porta, aí a sua vida é transformada. Você também é transportado de um reino para o outro. Mas aí começa a oposição da religião. Olha o que a palavra do Senhor diz. Do versículo 8 em diante. Verso 10. Por isso disseram os judeus ao que for curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Que coisa terrível. Olha o que diz no verso seguinte. Verso 16. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O motivo da discussão aqui foi o sábado. Mas deixa eu dizer algo para os irmãos, antes de nós avançarmos, deixa eu abrir um parênteses, que eu quero falar um pouquinho para os irmãos. Eu escrevi algo nessa manhã para falar para os irmãos sobre os partidos que existiam em Israel naquela época. Os fariseus, os irmãos, parece que têm uma especial antipatia por eles. Ser fariseu virou sinônimo de ser hipócrita. É ou não é, meus irmãos? Não é isso que você pensa? Quando você fala, ô seu fariseu, você está falando o quê? Fingido, hipócrita, né? Por fora uma coisa, por dentro outra. Esse significado é correto? É correto, mas tenha cuidado. Nem todo fariseu era assim. E na verdade, eu vou dizer algo para você que talvez você vai ficar chocado hoje. Se nós vivêssemos naquela época e fôssemos judeus,
provavelmente nós seríamos fariseus. Era a melhor seita que havia. Era o melhor partido dos judeus. Existiam 4 partidos no meio dos judeus. Vamos nos transportar agora para Israel. Você é um judeu. Você consegue entender o que é ser judeu? Para o judeu existiam algumas coisas sagradas. A primeira delas, qual que era? O templo. Deus habitava no Santo dos Santos. Lá estava a Arca da Aliança. Os pecados eram perdoados e expiados através dos sacrifícios dos animais. Para o judeu isso é algo muito importante. Segunda coisa importante, o sacerdócio. Os judeus realmente criam no sacerdote. Eram homens separados por Deus e faziam intermediação entre Deus e o povo. Terceira coisa, sagrada era a lei. Um judeu tinha que cumprir a lei. Os judeus eram preocupados em fazer a vontade de Deus, porque eles criam, e de fato era verdade, que os seus problemas eram em decorrência da desobediência da lei, inclusive do sábado. Então para eles o sábado era sagrado, as festas sagradas, a Páscoa, Pentecostes, as primícias, tudo sagrado. Eles criam muito nisso. E por fim, sagrado era a nação, Jerusalém, a raça, não podia misturar, não podia casar com gente de fora. Isso era o que traduzia ser judeu. Vamos supor então que você agora é um judeu. E aparece Jesus em cena. Perdão, antes de falar de Jesus. Você é um judeu. E de repente o seu país é invadido por um império. O Império Romano. E chega arrasando com tudo. E agora dominando tudo. O que você ia pensar? Seja honesto, o que você ia pensar? Tudo invadido, de repente você perdeu a liberdade, aquele povo impuro, incircunciso, está ali andando no meio do povo, nos lugares sagrados. O que você ia pensar? Se você realmente fosse um judeu, você ia pensar assim: nós fizemos algo errado. Nós pecamos, estamos sendo disciplinados. Assim como o Senhor mandou o povo para cativeiro na Babilônia, há uns séculos atrás, Ele está nos disciplinando agora com os romanos, porque nós falhamos. Falhamos em guardar a lei. Falhamos em cumprir os mandamentos. Falhamos em guardar o templo. Falhamos em guardar o sacrifício. É isso que nós iríamos pensar. E como reação a isso, tinham 4 grupos em Israel. O primeiro grupo era chamado de zelota. Diga, zelota. Quem eram os zelotas? Os zelotas eram muito práticos. E eles criam o seguinte: tinha 2 grupos de zelota. Um voltado para atacar romano e outro voltado para vigiar judeu. Como é que eles funcionavam? Eles criam o seguinte: que tinha que usar a força militar. Eles criam que o Messias era um grande general que viria. E eles deveriam abrir as portas para a vinda do Messias, como? Sendo terroristas. Os zelotas eram terroristas. O que eles mais gostavam de fazer era atacar gente importante romana. Eles usavam uma faquinha que parecia um cabo de guarda-chuva. Tinha uma pontinha curvada. E eles eram extremamente ágeis. E às vezes estava passando uma comitiva de um cônsul, alguém importante romano, eles atacavam e eles rapidamente pegavam aquela faquinha, enfiavam na carótida, puxava e saía correndo. E é claro, não tinha escapatória para a pessoa, ela morria instantaneamente. Esse era o trabalho deles. Eles criam que tinham que resistir por causa de Deus. E também vigiavam os judeus. Um zelota não aceitava casamento misto. Se um judeu ou judia casasse com um gentio, alguém estrangeiro, os zelotas ficavam vigiando. Se casasse, era linchado. Linchado. Então os judeus tinham medo também deles. O povão, né, que não queria nada com a dureza, quando encontrava um zelota, ele pensava 2 vezes. Porque o cara não era para brincadeira. O segundo grupo eram os essênios. Os essênios eram o contrário dos zelotas. Eles eram o pessoal do estilo João Batista. Os essênios largavam tudo, iam morar no deserto, tinham uma dieta estrita, comiam muito pouca coisa, jejuavam a maior parte dos dias da semana, era tudo magro, esquelético, não faziam a barba, tomavam banho todos os dias, banho ritual, né? Procuravam cumprir as normas da lei nos mínimos detalhes. Os essênios também viviam em comunidades e moravam ou no deserto ou nas cavernas.
Provavelmente João Batista teve uma grande influência dos essênios. E é possível até que fosse um, a Bíblia não fala. Vivia como tal. Eram radicais. Eram crentes radicais. Eles não misturavam. E eles esperavam que aquela atitude deles em cumprir tudo que a lei dizia, nos mínimos detalhes, iria trazer o Messias. Eu pergunto para você, os essênios e os zelotas gostaram de Jesus, irmãos? Gostaram ou não gostaram? Não. Primeiro, os zelotas. A Bíblia fala que Jesus comia com pecadores. Jesus contou a parábola do bom samaritano. Olha que blasfêmia. Para um zelota não existia samaritano bom. Todos eram praga, tinha que morrer. E Jesus contou a parábola de um bom samaritano. Jesus tinha contato com oficiais romanos que vinham para receber cura. E Jesus chegou até a curar filhos e servos de centuriões romanos. Tinha um Simão, que era zelota, entre os discípulos de Jesus. Talvez os zelotas vendo aquilo, ficaram chocados e rejeitaram Jesus. Jesus não era do tipo deles. Os essênios, Jesus agradou os essênios? De jeito nenhum. Primeiro, Jesus comia de tudo. Essênio era vegetariano. E normalmente só comia igual João Batista. Comia gafanhoto com mel silvestre. Jesus comia tudo. Segunda coisa, os essênios eram abstêmios, não bebiam bebida alcoólica de forma alguma. Jesus bebia vinho. O primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. Imagina um essênio ouvindo isso. Ou apareceu um profeta de Deus agora que transforma água em vinho. O que você, como essênio, ia pensar? É o final dos tempos mesmo. Nós aqui buscando a Deus em santidade e essas pessoas fazendo esse tipo de coisa. Então os essênios também não eram muito fãs de Jesus. O terceiro grupo eram os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram colaboracionistas com o Império Romano. Os saduceus não criam na ressurreição, não criam na vida depois da morte. Os saduceus, eles achavam o seguinte: como não existe punição nem recompensa depois da morte, vão aproveitar a vida aqui e viver o melhor que for possível. Então, eles eram colaboracionistas. Normalmente o Sinédrio, que era o Conselho dos Anciãos de Israel, eles procuravam o que então? Ser político com os romanos, agradar os romanos, viver em paz com os romanos. Vivo em paz e deixa viver em paz também. Eu vivo e deixo viver. Essa era a política dos saduceus. Jesus era ameaça para os saduceus? Era. Porque Jesus estava produzindo um rebuliço terrível. E os saduceus não aceitavam rebuliço, porque o Império Romano não aceitava balbúrdia. E por fim, tem os fariseus. Os fariseus, meus irmãos, era gente muito mais equilibrada. Eu quero que você procure imaginar você naquela época, antes de você julgar os fariseus, antes de você condenar os fariseus. Será que você, seria um essênio se vivesse naquela época? Você ia querer morar no deserto comendo gafanhoto e mel silvestre? Você ia falar o quê? Esse pessoal é tudo extremista. Tu tem espírito de pobreza, você nem falar um negócio assim. Você seria um zelota? Você ia falar, não, é radical demais, muito extremista. Isso aí eu não estou fora disso aí, eu quero uma coisa equilibrada. O saduceu, você ia querer ser um saduceu? Muito mundano, só quer saber de vida boa, não tem compromisso com Deus, nem crê na ressurreição. O que ia sobrar para você? Os fariseus. Os fariseus não eram tão maus quanto você imagina. Vou te contar uma história. Pôncio Pilatos fez um acordo com os fariseus, com o Sinédrio, de que ele não iria fazer o seu exército entrar em Jerusalém, trazendo a imagem do imperador, o ícone do imperador, porque os judeus achavam que isso era idolatria. E aconteceu o quê? Um belo dia, o exército romano, chegando de uma viagem de batalha, entrou em Jerusalém, carregando os estandartes com a imagem do imperador. Os fariseus se juntaram. A história conta, isso é a história secular que conta, que os fariseus todos se juntaram, mais de 5.000, cercaram a casa de Pilatos e começaram a gritar e clamar misericórdia, que tirasse aquilo de Jerusalém. Pilatos ficou nervoso e mandou a polícia, o exército, cercar os fariseus e falar: se não parar com isso agora, vai morrer todo mundo decapitado. O que os fariseus fizeram? Se calaram? Foram embora para casa? Não, todo mundo ajoelhou, tirou a roupa, tirou o cabelo e falou: pode cortar a cabeça. Mas isso não aceitamos. Aí Pilatos olhou e falou: bom, se eu matar 5.000 aqui vai ficar muito mal para mim. O povo vai se revoltar.
Aí teve que ceder e mandou tirar os ícones do imperador de dentro da cidade. Olha aí, estão preocupados em guardar a lei. Os fariseus não tinham os princípios saduceus, pelo contrário, os fariseus eram radicais saduceus, pregava contra. Um fariseu cria em anjo, cria na ressurreição, cria na vinda do Messias, igualzinho nós cremos. E o fariseu era fiel em tudo. E ele não podia aceitar quebrar o sábado, guardava a lei nos mínimos detalhes. Por quê? Porque ele cria que assim iria trazer o Messias. E Deus iria livrá-los da escravidão dos romanos. Eu pergunto para você, irmão. Aí de repente aparece Jesus, um profeta. Vamos imaginar, nós estamos lá em Jerusalém, 2000 anos atrás. Aparece alguém que de repente fala para você assim, é o seguinte, meu pai trabalha no sábado e eu trabalho também. O que você ia sentir na hora? Fala, misericórdia, o que é isso? Ele está quebrando o sábado, ele está querendo vir mais maldição sobre nós. Não penseis que eu vim trazer paz, vim trazer espada. É pai contra filha, é sogra contra nora e assim por diante. O que o fariseu ia pensar disso? Misericórdia, o que é isso? Tá louco? Nossa família não pode ser separada de jeito nenhum. Consegue imaginar isso? Para o fariseu, o templo era um lugar muito sagrado. Aí aparece alguém e fala, olha, é o seguinte, destrói esse tabernáculo, em 3 dias eu construo ele de novo. Isso era mais do que uma coisa de um louco falando. Isso era uma blasfêmia contra o templo. Destruir o templo. Que absurdo. Como é que fala um negócio desse? Esse lugar é sagrado. A vida da nação, tudo girava em função do templo. Aí eu pergunto para você, depois de ouvir essas coisas, você seria um fariseu naquela época? Provavelmente você seria um fariseu. E provavelmente você iria achar muito estranho o ensino de Jesus. Então, antes de você criticar e julgar o que eles diziam, tem uma atitude de compreender, de visualizar. Isso significa o quê, meus irmãos? Que se tem um povo que pode facilmente virar fariseu, esse povo somos nós. Se tem um povo que pode facilmente inverter os valores, esse povo somos nós. Católico não vira fariseu. Católico não conhece nada da Bíblia. Católico não sabe como agradar a Deus. Espírita não vira fariseu. Ele não sabe nada. O que ele está fazendo, ele faz honestamente. O único que pode virar fariseu são os crentes. Se tem alguém que corre risco de ser fariseu, somos nós. Porque nós é que temos zelo por uma série de coisas, meus irmãos. E temos receio de abrir mão de uma série de coisas. Vamos imaginar nós aqui. De repente aparece um homem de Deus fazendo um milagre em festa, transformando água em cerveja. O que você ia pensar dele? Você ia na festa dele? Não ia não. Você não ia, você é fariseu? Ia, meus irmãos? Não ia. Que é isso? Que é onde que nós estamos? É o final dos tempos mesmo, olha aí. Esse é pior que fariseu, é essênio, né? Não estou aqui defendendo o uso de bebida alcoólica. Imagine se eu estou defendendo isso. Pelo contrário, eu acho que faz bem não beber mesmo. Entretanto, Jesus fez algo assim, que parecia muito estranho, e pareceria estranho para nós também. Imagine um pastor que chega falando, olha, não tem que batizar não. Não tem que batizar, e nem tem esse negócio de dar dízimo também não. Você não precisa dar dízimo para prosperar não. O que você ia falar? Misericórdia, olha o que esse pastor está ensinando, tudo fora da Bíblia. A Bíblia fala que lá vai levar o dízimo, a Bíblia diz isso. Agora o pastor falando o contrário. Jesus chega e simplesmente, meus irmãos, faz coisas que na cabeça do fariseu está contradizendo o que a Bíblia diz. Mas o que o Senhor está mostrando aqui? Que o verdadeiro valor não é a lei, o verdadeiro valor não é a tradição, o verdadeiro valor são as vidas. Ali estava um homem que não tinha descanso. Jesus veio para dar o descanso para ele no dia de sábado. Na verdade, aquilo era o cumprimento real do sábado. Alguém 38 anos sem descanso. Você fala, mas ele não quebrou a lei. Ele não quebrou a lei. Aqueles 38 anos ele ficou deitado. Se tem alguém que cumpriu a lei, foi aquele paralítico. Porque para ele ficou 38 anos sem fazer nada. Sem mover uma palha. Ele cumpriu a lei do sábado. Jesus chegou e mandou ele carregar o leite no dia de sábado. Para quê? Para cumprir a lei genuína. A lei genuína é o seguinte, verdadeiro descanso é dentro. E quando ele disse que o Pai trabalha até agora, ele falou o seguinte, no dia que o homem pecou, o sábado foi quebrado. Porque quando Deus criou o homem, ele criou no 6º dia, e santificou o 7º. Mas no dia que o homem pecou em qual dia? No 7º.
O 7º dia de Deus foi quando o homem pecou. Mas quando o homem pecou, Deus teve que abandonar o seu descanso para salvar o homem. E por isso Jesus disse, o Pai trabalha até agora. O Pai não deveria estar trabalhando mais. Deveria estar no seu descanso. Mas Ele teve que voltar a trabalhar para resgatar o homem. Valor são as pessoas. Às vezes eu fico vendo como nós tendemos a ser fariseus na nossa igreja, meus irmãos. Como nós tendemos a pensar que regras, costumes são mais importantes do que pessoas. Alguém chegou em mim esses dias e falou, pastor, o irmão faz casamento misto. Eu falei, eu faço qualquer casamento, é melhor casado do que viver amaziado. Ah, pastor, isso é um absurdo, a Bíblia não fala que não pode casar o crente com o descrente? Fala. Algum tempo atrás uma moça pegou em mim, é muito fácil nós condenarmos as pessoas quando você está na posição mais cômoda. Mas não é tão simples quando você resolve assumir o mesmo Espírito de Jesus. Uma moça chega em mim, 40 anos de idade, sozinha, não tem ninguém para cuidar dela, é crente. Apareceu um moço, um bom moço, não é crente, quer casar com ela. E ela fala, pastor, é o seguinte, ele quer casar comigo, ele quer cuidar de mim, ele gosta de mim, eu também gosto dele, eu quero praticar a palavra de Deus, eu não quero casar com ele. Se eu caso com ele, eu vou para o inferno. Eu digo, não vai. Para o inferno você não vai. Você pode viver no inferno. Tem esse risco. Tem ou não tem, meus irmãos? Mas todo ímpio é mau elemento, irmãos? Seja honesto. Só porque não é crente o cara é mau elemento? Não é. Ela falou, pastor, eu tenho 40 anos, pensa bem. Eu falei, já pensei, mas vai casar, eu faço o casamento. Você vai casar com esse sujeito. E ele vai converter, agora eu vou dar nós dois no pé dele. Aí você fala, pastor, como é que você faz um negócio fora da Bíblia? Fiz. Vamos mudar de igreja se você quiser. Mas para mim, ela é mais importante do que a minha tradição. A minha tradição é boa. Não estou jogando ela fora. Quando eu ensino aqui na frente, eu ensino certo. Não case com ímpio, porque não é o melhor. Mas, irmãos, você já viu tanta mulher tem nessa igreja? E o tanto de homem que tem aqui? Não vai dar um para cada um. Não dá para formar par aqui na igreja. Não dá. Vai sobrar mulher. Vai. Vai ter que converter um homem nessa igreja. Vai ou não vai, irmãs? Vai. Quantas solteiras tem aqui? Muitas. Vai ter que converter um homem aqui ou não vai, irmãs? Vai. As irmãs têm que procurar servir a Deus. Mas as irmãs são mais importantes do que qualquer outra coisa. Apareceu outra situação, quando era pastor da outra igreja, na Fama. E a irmã chegou e falou, pastor, eu vou casar com fulano. E o fulano não é crente. Ele quer casar na igreja. Mas aqui na igreja não faz casamento misto. Eu falei, tá bom, qual a alternativa que eu tenho? Ela falou, pastor, se eu não casar aqui, eu vou ter que casar na igreja católica. Só que na igreja católica, eles não fazem casamento misto também. Então, para eu casar lá, eu vou ter que batizar, crismar, para depois casar. Eu falei, eu caso você. É isso que tem que fazer? Não, eu caso, pode marcar o dia. Eu prefiro eu, com todo respeito, do que você ir lá crismar com o padre. Você não vai de jeito nenhum. Prefiro eu abençoar você, do que o outro impor a mão na sua cabeça. Eu prefiro eu estar com você no meio da sua luta, do que enfiar você num buraco maior ainda. Eu estou junto com você. Apareceu 2 descrentes para casar. Meus pastores aqui são maravilhosos, não tem nenhum aqui hoje, né? Todo mundo viajando, trabalhando, que maravilha. E eu fui conversar isso com eles um dia, quase me bateram. Eu não faço casamento misto, não faço de 2 incrédulos. Falei, pois eu faço tudo. E faço incrédulo também. Apareceu 2 incrédulos aqui na igreja. Pastor, o senhor faz casamento que não é crente? Faço. Faço tranquilamente. E eu perguntei, por que vocês querem casar aqui? Ah, pastor, eu vou ser honesto, porque é de graça. Eu falei, melhor ainda, pode vir. É de graça? Nós fazemos de graça. E fiz o casamento deles. E preguei até, meus irmãos. E esses noivos choraram tanto. E falaram, pastor, nunca vimos coisa tão linda. Eu falo, você não viu nada ainda. Eu quero agora o almoço. Que o pastor merece o almoço, né? Agora eu quero o almoço na casa de vocês, que eu tenho mais coisa a contar para vocês. De coisas lindas que você não ouviu ainda. Vai converter. Mas aí, nós, bons fariseus, somos cheios de norma demais, irmãos. Eu estou querendo mostrar para você que você deve ter cuidado para não transformar em lei coisas que Deus não transforma. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu tenho que ser cuidadoso em falar essas coisas para você.
Fica parecendo que existe coisa relativa na Bíblia. Não há coisa relativa. Só precisamos compreender o seguinte: tenha cuidado para não ser um fariseu. Tenha cuidado para não ser um fariseu. Tenha cuidado para não colocar fardo nas costas dos outros. Jesus falou o que dos fariseus? Que eles impunham fardo nas costas das pessoas que eles mesmos não queriam carregar. Já observou como nós pastores fazemos isso? Apareceu uma moça aqui na igreja, convertida, veio para a igreja. Um dia ela apareceu aqui, meus irmãos, cortada e toda apanhada. E ela falou: pastor, meu marido é louco. Ele me ameaçou com faca, me cortou e me bateu. Eu quero separar dele, eu posso? Eu falei: ainda te levo na polícia. E alguém falou: pastor, o que é isso? Não podemos, o divórcio é de Deus. O divórcio não é de Deus mesmo não. Mas ser esfaqueada é de Deus, irmãos? E ficar com o rosto quebrado, o maxilar quebrado é de Deus? É de Deus isso? Se é de Deus, misericórdia, nós estamos no lugar errado. Isso não é de Deus, do diabo. Aí ela chega e fala, eu fico falando de mim, se eu fosse mulher, eu não moraria com um homem desse nem 2 dias. Se eu não quero para mim, vou querer para ela. Ela chegou e falou, olha irmã, vai separar então. Vamos separar até ele converter. Ela falou: pastor, eu amo aquele sem vergonha. Eu falei: eu entendo. Também entendo isso. O ser humano é assim, tem essas coisas contraditórias. O outro esfaqueia e ainda ama o sujeito. Eu falei: eu não jogo pedra em você não, minha filha. Eu falei: minha família diz que eu não presto, que sou pior do que ele. Eu falei: não, eu amo você. Eu também te entendo, eu também tenho isso. Nós somos tudo assim. Depois eu quero ver ele salvo, mas vamos ver então. Esse cara esse demônio vai ter que sair dele em nome de Jesus. Entendeu? Mas enquanto não sai o demônio dele, sai você de perto, para não sofrer mais. E ela saiu. E vai converter, meus irmãos. Vai converter. Aí alguém chega e fala mal. Não importa que fala mal, mas eu não quero ver ninguém com queixo quebrado por causa de mim. Eu não quero ver ninguém carregando fardo insuportável que eu mesmo não carregaria. Seja cuidadoso com os fardos que você põe nas costas dos outros. A religião faz isso. A religião prefere ver o cara deitado na maca do que carregando a sua esteira num dia de sábado. Porque o sábado é mais importante do que o homem. O prédio é mais importante do que as pessoas. Quantas igrejas o prédio é mais importante do que as pessoas, irmãos? Quantas igrejas as pessoas não são importantes? O importante é o banco que você está sentado. O importante é o prédio, é a liturgia. Liturgias podem ser quebradas. Jesus não era fariseu de forma alguma, fariseu era ritualista. A Bíblia fala que um belo dia, Jesus estava pregando numa reunião e alguém abriu o teto para descer um paralítico. No meio do culto. Imagina se fosse comigo. E eu dar uma dura nesse cara que ele fala: rapaz, ele fala: cadê o servo? Francisco, faz alguma coisa, alguém está abrindo o teto aqui. Será que eu ia fazer isso? Ah, eu ia. Eu me conheço. Eu tenho muito de fariseu ainda. Se alguém me interrompe pregação, eu fico uma arara. Menino que sai andando perto de mim, me dá um trelelê. Eu tenho muito de fariseu, fazer o quê? Jesus não tinha. Não tinha, ele deixou descer. O povo ficou esperando o que ele ia falar. Eu imagino o sorriso nos lábios dele, né? Desceram o cara na maca. Eu acho que ele cruzou o braço e ficou olhando, falando: mas não é possível, eu vou ter que curar esse sujeito mesmo, olha aí. E falou pro sujeito: olha, vou perdoar os seus pecados, vai embora para sua casa. E o cara entrou pelo telhado e saiu pela porta. E eu fico pensando que um sujeito assim, entrar pelo telhado, sair pela janela, se fosse numa igreja, talvez como a nossa. Somos muito fariseus ainda, meus irmãos. Somos muito preocupados com formas, com lugares. No fundo, somos uns fariseus místicos ainda. Esse pessoal do espírito de transferência, tem um pessoal mais fariseu do que eles? Tudo fariseu. Para eles servir a Deus é questão da roupa que eles vestem. E não é nem se é comprida ou curta não, olha a marca. Deixa eu ver a marca da sua camisa aqui, irmão. Fiorucci, Nova Era. Nova Era. Como é que você usa Fiorucci? Isso é do Vaticano, rapaz. Vai pôr fogo nisso aí, em nome de Jesus. Aí o cara vai pôr o fogo, dá uns calafrios dele e fala: não, estou sentindo unção de Deus aqui. Sentindo nada. Isso é farisaísmo, meus irmãos. Sentindo coisa nenhuma. Religião é isso. O importante é a camisa, não é o irmão. O importante é ele. A camisa dele é secundária. Entendeu o que eu estou dizendo? Tem um pessoal aí fazendo umas reuniões de libertação que eu vou dizer uma história para você. O cara vai para casa sem roupa. Põe fogo na metade dos móveis que tem em casa. Acaba com tudo do sujeito. Você deveria ser muito mais pragmático. Reconhecer que aquilo que é dado a Deus pertence a Deus, não importa a marca que tem. Amém, meus irmãos? Poderia falar de muito farisaísmo no nosso meio.
Porque se nós vivêssemos na época de Jesus, nós seríamos. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a Bíblia. Nós sabemos o que é a vontade de Deus. E nós, às vezes, valorizamos mais rituais do que pessoas. Valorizamos mais lugares do que pessoas. Valorize o homem. Valorize a pessoa. Ela é que tem valor. Você tenha compaixão das pessoas. Tenha compaixão delas. Tenha um coração para elas. Não condene. Como nós condenamos, meus irmãos? Sempre casamento, né? Mas aconteceu um caso interessante. Uma moça engravidou. Na nossa igreja. Jovem, solteiro engravidar, ainda é uma coisa ruim. Claro que é, não quero isso para ninguém. Misericórdia. É vergonhoso, é horrível. Mas já basta um mundo que é hipócrita, que pratica, mas depois joga pedra. Eu não pratico, eu casei virgem, mas não jogo pedra em ninguém. Não jogo pedra em ninguém. A moça lhe passou, eu estou assim, estou envergonhada, o irmão me casa. Eu falei, caso, vou casar você. E você vai ser feliz no seu casamento, apesar de estar grávida. E o Senhor vai abençoar você. A menina chorava. E a pastora nunca senti tanto amor na minha vida. Eu falei, é isso, tem que sentir amor. Porque lá fora não tem. Lá fora você não vai ter. Tem que ter aqui. Um dia levar para Jesus a mulher pecadora, pega em adultério. Se ela for pega em adultério, é que pegar ela na hora H. E levar ela do jeito que ela está para Jesus. Seminua. E o Senhor falou o que para ela? Que vergonha, hein, minha filha? Olha aí que papelão que você foi cair. Para com isso, não faz mais isso não. O Senhor falou o que para ela? Não te condeno não. Ele poderia, mas ele falou, não condeno você não. Vai, não peque mais. Essa vida não tem futuro, mas eu não condeno você. Nós não condenamos. Quem condena são os fariseus. Não somos polícia moral de ninguém. Não estamos vigiando ninguém. Não somos juiz de ninguém. Não julgamos ninguém. Não determinamos se alguém é mau ou se alguém é bom. Não é nossa função fazer essa. Nossa função é amar. E a misericórdia triunfa sobre qualquer juízo no nosso meio. Quando vocês dizem amém sobre isso? Ô irmãos, eu não falei tudo que precisava de falar. Só vou encerrar essa parte da religião. O último tópico da religião é com relação ao pecado. Olha o que o Senhor falou para o homem no verso 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda. Por que aquele homem estava doente, meus irmãos? Por que ele estava doente? Por causa do pecado. Pecado causa doença? Causa. Pecado mata. Então não brinque com o pecado. Nós não julgamos ninguém. Sabe, querido, eu não vou julgar você se você está em pecado ou não. E se você ficar doente, eu não vou ficar falando assim, olha, eu acho que é pecado na sua vida isso. Não nos compete julgar a causa da doença de ninguém. Existem muitas causas de doença na Bíblia, sabia disso? Primeira causa, a Bíblia fala que tem demônio que causa doença, não tem? Tem demônio que causa doença? Tem. Segunda causa, tem demônio que é doença. Tem um demônio surdo-mudo, né? Tem um demônio de cegueira. Expulsa o demônio que sai a enfermidade. Terceiro, tem doença de causas naturais, que não é nem pecado e nem é demônio, nem causado por demônio. Mas tem doença, quarto lugar, que é por causa do pecado. Este homem estava 38 anos doente por causa do pecado. Não sei qual é o pecado que ele cometeu, mas eu sei de muitas coisas. Eu sei que a ansiedade é pecado e causa um bocado de doença. Eu sei, por exemplo, que ressentimento e amargura é pecado e dá câncer. Sabia disso? A coisa mais cancerígena que existe chama-se amargura. Tenho visto muitas pessoas amarguradas com câncer, tumor. Mas nem todo câncer é amargura. Não vou fazer regra. Não julgue ninguém pela aparência. Quem é você para julgar alguém e dizer, ó, está em pecado, por isso está doente? Não faça isso. Julgue você a você mesmo. E se por acaso dá pecado na sua vida e foi ele que causou a doença, abandone o pecado. E o Senhor vai curar você. Quantos dizem amém? Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida, meus irmãos. Ele veio para nos dar vida. Não tenho condição de expor para os irmãos do verso 19 até o 47. Mas no verso 19 até o verso 24, vamos ler só alguns versículos. Olha o verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Verso 24. Em verdade vos digo, quem me ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Verso 25, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Esses mortos aqui são os mortos vivos, esses que estão andando. São esses que estão andando. Mas mais na frente, o Senhor fala de outro tipo de morte. Olha o verso 26.
Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida. Verso 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Por que é o Filho do homem que julga, e não o Filho de Deus? Quem julga é o Filho do homem, não é o Filho de Deus. Jesus é Filho do homem e é Filho de Deus. Mas aqui ele diz que quem julga é ele como Filho do homem. Sabe por quê? Jesus tinha que ser homem. Porque se ele fosse apenas Deus, ele não teria autoridade moral para nos julgar. Compreende o que eu estou dizendo? Porque ele não conhece nossa condição. É mais ou menos como uma mocinha que uma vez veio aconselhar comigo. Problemas de namoro. Ela estava sem namoro, queria casar, veio aconselhar, eu falei alguma coisa para ela, ela falou: ah, pastor, para você é muito fácil falar. Você é homem, você não sabe a vergonha que eu passo como mulher sendo solteira. Eu falei: tá bom, vamos conversar com a minha esposa. Aí eu mesmo falei para ela: não adianta. Porque ela vai dizer assim: ah, Márcia, para você falar é muito fácil, você já é casada. Eu falei: tá bom, vamos mandar um anjo vir do céu. Aí se o anjo vem, ela fala: ah, para você é muito fácil falar, anjo. Anjo não casa, não tem sexo. Se Deus vier, ela ia falar o quê? Ah, muito fácil ser Deus. Eu queria ver se eu descer, ficar no meu lugar aqui. Poderia falar, meus irmãos? Poderia. Tudo isso são argumentos válidos. Claro que mostra a perversidade do coração dela. Mas Deus não pode mais ser acusado. Porque a Bíblia fala que Jesus veio e se fez homem. E ele sentiu tudo que você sente. Foi tentado em tudo que você é tentado. Cada desejo que você já sentiu, ele venceu. E ele pode agora dizer: eu venci, meu filho, eu te conheço, eu sei que pode ser vencido. E ele agora está apto para julgar todo homem. Ainda que ele mesmo não vai julgar ninguém. Porque ele não veio para julgar, ele veio para salvar o mundo. Quantos estão me entendendo nessa manhã? A palavra de Deus para encerrar. Verso 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aqui o Senhor está falando de duas ressurreições. Sabemos que antes do milênio vão ressuscitar os crentes, os filhos de Deus. No final do milênio vão ressuscitar todos aqueles que passaram na face da terra para o julgamento do trono branco. Ressuscitar mesmo, todo homem vai ressuscitar. Todos. Até quem não é crente. Todo mundo vai ressuscitar. Só que alguns ressuscitar para a glória, outros para a perdição. Mas para o inferno vão corpo, alma e espírito. Vai o homem inteiro. Não vão fantasmas para o inferno. Vai o homem inteiro, ressurreto. Amém, meus irmãos? E por fim, Jesus fala sobre os 4 testemunhos. No verso 31, ele fala o testemunho de João, do 31 até o 33. João veio testemunhando sobre ele. Depois do 36, ele fala do testemunho dele mesmo, como filho de Deus. No 37, ele fala o testemunho do Pai. E no 39, ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É o testemunho da Bíblia. Existem 4 testemunhos, então, de que Jesus é o Messias e é Deus. E ele pode quebrar o sábado quantas vezes quiser, porque ele é o Senhor do sábado. É o testemunho de João que foi enviado, o testemunho dele mesmo, o testemunho do Pai, nas obras que ele faz, os milagres que ele faz, e o testemunho das Escrituras, que comprovam a respeito de que ele de fato é o Filho de Deus. Amém, irmãos? 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 Deus. Amém, irmãos?